Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje nós falaremos sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Seria a morte o final de tudo? Afinal, o que somos? E o que acontece na nossa morte? De onde viemos e para onde vamos? Qual a nossa condição enquanto mortos? Como sempre, para respondermos a essas perguntas, nos utilizaremos da palavra do Senhor e por isso precisamos de ajuda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e santificado seja o teu santo e bendito nome. Neste momento estamos abrindo a tua palavra, mas eu não sou digno e por isso te peço a presença do teu Santo Espírito, para que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Por favor, Senhor, me perdoa e me capacita. E também prepara o coração de todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Te peço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Antes de começarmos, eu gostaria de saber o que vocês estão achando do nosso canal. E para isso, pedimos que façam comentários e até perguntas. Se estiverem gostando, deem um like e se inscrevam, pois teremos muitas novidades. Em breve, outras pessoas também estarão colaborando e teremos outras séries sobre saúde, profecias, falaremos sobre o santuário e muito mais. E teremos também receitas de alimentação saudável. Este canal vai ficar imperdível, aguardem. Bom, o que direi aqui hoje certamente vai surpreender a maioria de vocês. E digo isso porque eu também, até algum tempo, tal como a maioria de todos vocês, só conhecia as doutrinas diversas e tradições humanas nas quais todos fomos influenciados, as quais ouvimos falar durante a nossa vida. Não quero afirmar com isso que todas as tradições sejam falsas, mas infelizmente a grande maioria delas não vem de Deus. Mas a proposta deste canal é apresentar somente o que está fundamentado na Palavra de Deus. E assim sendo, vou iniciar com um diálogo que Jesus teve com seus discípulos, por ocasião da morte de seu amigo Lázaro, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Só mais uma observação antes de começarmos. Vocês sabiam que a Bíblia possui 1189 capítulos e que, se nós lermos entre 3 e 4 capítulos por dia, todos os dias, o que levaria cerca de uns 15 minutinhos, em um ano se consegue ler a Bíblia inteira. Aqueles que nos acompanham perceberam que nós colocamos muitos textos bíblicos aqui, mas tem um motivo para isso. O objetivo deste canal não é fornecer a conclusão final, mas fornecer textos suficientes para que cada um de vocês tenha contato com a palavra e aprendam a chegar em suas próprias conclusões sobre cada assunto, baseado, claro, na palavra de Deus, ok? Vejamos então o Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Aqueles que quiserem poderão acompanhar também com as suas Bíblias. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas, se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Este parágrafo é fundamental para o nosso estudo de hoje. Percebam, Jesus disse: Nosso amigo Lázaro
dorme. Disseram então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Versículo 13. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Percebam, o que nós chamamos de morte, Jesus chama de sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, o que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Isso pareceu ser uma ironia, típico de Tomé. Dídimo significa gêmeo. Há quem diga que Tomé se parecia um pouco com o próprio Jesus, mas isso é apenas uma tradição. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, ou seja, aproximadamente 3 quilômetros. Cada estádio mede cerca de 200 metros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Prestem atenção. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui ela está se referindo ao que nós chamamos da volta de Jesus, na consumação dos tempos. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, viverá para sempre. Isto é fundamental para o nosso estudo de hoje. Nós voltaremos neste texto. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava? E alguns deles disseram: Não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a esta altura ele cheira mal, porque ele já está morto há 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele.
Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: O que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Aqui, claramente, a maior preocupação era com a posição que ocupavam, seu conforto, seus privilégios. Será que hoje é diferente? Versículo 49. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Como todos puderam acompanhar, o texto é bem claro, mas vamos a mais algumas considerações. Sabem, na morte encontramos o nosso maior medo, e não saber a verdade bíblica a respeito da morte nos enche de temor, nos assombra. A morte parece ser o fim de todas as coisas, o que não é verdade. Lembram das palavras de Jesus neste capítulo, que acompanhamos no versículo 26? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Como isso é possível? E no versículo 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Cristo veio a este mundo pela primeira vez justamente para vencer a morte e nos libertar da prisão do pecado. Vejamos o versículo 44. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos, com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Cristo aqui está se referindo à libertação que há em si mesmo. A condição de Lázaro naquele instante era de um escravo, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, que simbolizavam as correntes do pecado. Sua face estava envolta em um lenço. Ele não conseguiria se libertar por si mesmo. Estava debaixo do jugo da escravidão do pecado. Mas Cristo tinha poder para libertá-lo, pois rogou ao Pai que o atendeu, e também porque pagaria o preço, morrendo em uma cruz, e isso por cada um de nós, para que, assim como Lázaro, tivéssemos uma nova oportunidade, pois nos encontramos na mesma condição, somos todos falhos e pecadores. Neste capítulo, no versículo 35, Jesus chorou. Quando eu tive que enterrar o meu pai e também a minha mãe, eu também chorei. Mas no estudo de hoje, nós veremos que isso ainda não se trata da morte, citada no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17. Vejamos. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comerdes, tu certamente morrerás. Aquela árvore, a do conhecimento do bem e do mal, não era uma árvore que possuía em si algum fruto o qual tivesse algum tipo de veneno. Não. O comer ou não daquela árvore representava o obedecer ou não obedecer a Deus. Estava relacionado de forma mais profunda à adoração, pois nós não adoramos alguém a quem não obedecemos e respeitamos. O próprio Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 8, afirma aos líderes da comunidade judaica, aqui no verso 44, Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aqui, Cristo estava se referindo aos que, ao invés de obedecer às leis de Deus, procuram justificar as suas ações segundo a sua própria vontade, baseados em perspectivas filosóficas humanas, fazendo assim a vontade do inimigo de Deus e das almas, o próprio diabo. Lembrando que as leis de Deus se resumem a obedecer em temor, mas a palavra temor aqui não significa ter medo, e sim ter amor. Devemos obedecer por amor, por respeitar e entender que o Senhor deseja tão somente o melhor para cada um de nós. Infelizmente, Adão e Eva
desobedeceram ao comer do fruto da árvore que o Senhor havia lhes ordenado que não comessem. Mas, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, ao pecado entrar no mundo, o Senhor, por sua infinita misericórdia, prometeu ao primeiro casal um Redentor, Cristo Jesus, nosso Salvador, que nasceria da semente da mulher e daria fim ao reinado de Satanás, dando início a um reino eterno. Trata-se da primeira profecia bíblica. Vejamos. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo está em uma linguagem profética, e por isso não se entende como se lê. Trata-se de uma sentença contra o próprio Satanás. Em profecia, mulher significa igreja, ou o povo de Deus. E a promessa foi de que haveria inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, a igreja ou o povo de Deus, e entre a tua semente, os filhos dos homens, aqueles que, fazendo a sua própria vontade, obedecem ao diabo, e sua semente, os filhos de Deus, aqueles que obedecem a Deus. Ela, a que se refere a um descendente da mulher, o próprio Cristo, este ferirá a tua cabeça, ou seja, a cabeça de Satanás seria esmagada, e tu lhe ferirás o calcanhar, o que significa que este descendente da mulher, ao esmagar a cabeça da serpente, padeceria muito sofrimento, ao que se trata aqui da paixão de Cristo para a nossa redenção. Pois bem, a morte a qual o Senhor se referiu no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás, só ocorrerá na terceira vinda de Cristo, após um período de 1000 anos que separa a segunda da terceira vinda dele. Assunto para os nossos próximos estudos. Entendo que tudo isso seja um tanto complicado de entender a princípio, mas o conceito que temos da morte, quando levamos os nossos entes queridos para a sepultura em um cemitério, se trata de um sono apenas, pois Cristo venceu a morte por nós. É como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 54 e 55. E quando este corruptível, a que se refere ao nosso corpo, tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Quando isto acontecer, os corpos dos salvos serão revestidos novamente da glória de Deus, a qual Adão e Eva possuíam antes do pecado. Vou repetir estes versos na versão Almeida Corrigida Fiel. E quando isto, que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós veremos também, em estudos futuros, que existirão 3 ressurreições, uma para a vida, outra para a morte, separadas uma da outra justamente por este período de 1000 anos, marcados pelas segunda e terceira vindas de Cristo. E haverá também uma ressurreição diferenciada, destinada para as pessoas que foram responsáveis pela morte de Cristo. No momento, eu vou descrever os acontecimentos em uma ordem cronológica, apenas para uma melhor compreensão dos assuntos, que aparentemente podem parecer confusos, mas, após fazermos os estudos detalhados, mostrando na palavra do Senhor, vocês verão que tudo vai fazer sentido. Afinal, Deus é um Deus de ordem e não de confusão, não é mesmo? Pois bem, sabemos que Cristo veio a este mundo uma primeira vez, quando foi morto em uma cruz para pagamento do preço de nossa desobediência, nos concedendo assim uma segunda oportunidade. E veio também para mostrar que nós também podemos ser fiéis ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, tal como Ele o fez. Mas isso não de nós mesmos. No entanto, Cristo é capaz de fazer isso em nós, se permitirmos, claro. Bom, tendo ressuscitado ao terceiro dia, Cristo permaneceu por aqui por cerca de 40 dias, transmitindo instruções aos seus discípulos, quando então se despediu deles e foi arrebatado ao céu, prometendo voltar. Quando isto acontecer,
será a segunda vinda, quando poucos dos seus estarão vivos, apenas um remanescente de 144 mil, segundo a Bíblia. Se esses 144 mil são um número literal ou não, saberemos também em estudos futuros. Quando Cristo voltar, a maioria dos santos estarão dormindo. Todos, desde Adão, que optaram por estar ao lado de Cristo, esses terão a mesma experiência de Lázaro, na chamada ressurreição dos justos, ou santos. E, juntamente com estes 140 mil que estarão vivos, serão todos juntamente transformados e revestidos novamente da glória de Deus, a qual possuíam Adão e Eva antes do pecado, no jardim do Éden. Nesse dia, estando eu vivo ou morto, eu tenho a esperança de encontrar com papai e mamãe. Assim seja. Amém. Após essa transformação, todos os salvos serão arrebatados com Cristo para um lugar, o qual podemos chamar de céu, onde ele preparou morada para cada um dos salvos. Quanto aos que escolheram não estar ao lado de Cristo e que estiverem dormindo, permanecerão dormindo. Quanto aos que estavam vivos e também escolheram não estar ao lado de Cristo, todos dormirão. Haverá também uma chamada ressurreição diferenciada, destinada àqueles que foram responsáveis pela condenação de Cristo. Caifás, o sumo sacerdote, Pôncio Pilatos, os soldados que escarneceram dele e alguns mais, que acordarão para verem a segunda vinda, mas dormirão logo em seguida, para acordarem juntamente com todos os que escolheram não estar ao lado de Cristo, após esse período de 1000 anos. Acontecerá então a terceira vinda de Cristo, trazendo inclusive a cidade santa, com todos os salvos dentro dela. Quando todos os perdidos, juntamente com Satanás e todos os anjos que também escolheram não estar ao lado de Cristo, serão destruídos, aí sim, estes experimentarão a morte verdadeira, a não existência para toda a eternidade. Durante esse período de 1000 anos, somente Satanás e os seus anjos, os que desde o conflito que ocorreu no céu, antes da criação deste mundo, escolheram não estar ao lado de Cristo, estarão presos aqui na terra, pois não terão como fazer mal a ninguém, pois os perdidos estarão todos dormindo, e os salvos estarão na cidade santa, a qual Cristo preparou para aqueles que escolheram estar ao lado dele. Falaremos mais deste período de 1000 anos nos próximos estudos. Agora, dando continuidade no estudo de hoje, vamos ver em outros textos o que a Bíblia nos revela a respeito da morte. Vamos procurar resposta para as perguntas de hoje. Já vimos que a morte é apenas um sono, mas afinal, o que somos e o que acontece quando morremos? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa existência. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Ora, segundo este texto, nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma vivente, concordam? E com isso podemos montar uma equação. Pó da terra mais sopro da vida igual a alma vivente, certo? E o que a palavra de Deus nos diz que acontece na nossa morte? Bom, para isso vamos consultar alguns textos mais, pois para estarmos vivos somos compostos de 2 elementos, o pó da terra e o sopro de vida, o que, segundo a palavra de Deus, nos tornam uma alma vivente. Vejamos em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, a consequência do pecado. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu tornarás. Assim sendo, uma parte do que somos, como uma alma vivente, ou um dos elementos, quando morremos ou entramos em um sono, retorna para a terra, de onde fomos tirados. Esta é uma afirmação bíblica, concordam? E quanto ao sopro da vida? Bom, vejamos mais alguns textos bíblicos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz: Então o pó há de retornar à terra, como o era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Algumas traduções dizem, a quem pertence. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, afirma: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Ou seja,
Enquanto dormimos, não temos memória alguma, entendem? Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, agora no versículo 10, diz: Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. É como quando estamos dormindo, não temos consciência de nada. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, nos versículos 3 e 4, diz: Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eis que todas as almas são minhas, ou seja, tudo pertence ao Senhor, que tudo criou. No livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 9, diz: Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aquele que desce à sepultura não volta mais. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Os que dormem ficam aguardando a consumação dos séculos, e a sua memória e tudo o que fez com os parentes e amigos vai sendo esquecido com o tempo. Mais alguns textos agora sobre a misericórdia de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 32, diz assim: Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, diz: Diz-lhes, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois. Por que morrereis, ó casa de Israel? Aqui, uma observação muito importante. Sempre que Deus fala da casa de Israel, Ele está falando também para a sua igreja. Pensem nisso. O fato de estarmos na igreja não significa que estejamos salvos. Já ouvi muitos dizerem que Deus, no Antigo Testamento, era mais duro e implacável do que no Novo Testamento. Mas não é isso que a palavra de Deus afirma. Pelo contrário. O livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, afirma: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. E Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, também afirma: Pois eu sou o Senhor, eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O que aconteceu no Antigo Testamento acontecerá também no tempo do fim, no qual estamos vivendo hoje. Da mesma forma que as nações que insistiram em não aceitar a Deus como Criador e optaram por não obedecerem às suas leis, seus mandamentos e estatutos foram destruídas, chegará o dia em que o Senhor decretará um fim também para o mundo em que vivemos. E da mesma maneira que os povos do Antigo Testamento, Sodoma, Gomorra, Assíria, Tiro e tantos outros povos foram destruídos, também o mundo em que vivemos terá um fim. Vejamos dois textos do livro de Apocalipse que estão relacionados com os dias em que vivemos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 diz: Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? E em Apocalipse 14, a partir do versículo 9, tem uma mensagem para os nossos dias que diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a morte da qual o Senhor fala a Adão e Eva antes do pecado, fruto da desobediência. Essa será a recompensa para todos aqueles que não escolherem estar ao lado de Cristo, a morte eterna, que acontecerá somente na terceira vinda de Cristo. Agora, algumas considerações importantes. As profecias que estão no passado, as quais já se cumpriram, é possível compreender tanto o seu cumprimento quanto como aconteceram, pois estão relatadas na história. No entanto, quanto às profecias que estão no futuro, não é possível a nós alguma certeza de como e quando acontecerão, pois isso nem o próprio Satanás o sabe.
Quanto à marca da besta, por exemplo, da qual muitos hoje acham que seja um chip, na verdade se refere, tal como apresentado por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal posta no meio do jardim, a um sistema de adoração, quando todos, sem exceção, terão que fazer uma escolha: adorar a Deus ou adorar a besta. O que a Bíblia diz sobre esta escolha é que um sinal, uma característica de quem adoraria a besta estaria em suas testas ou nas suas mãos. O que se trata de uma escolha racional consciente, o que será assunto para estudos futuros, pois ainda estamos aguardando a segunda vinda de Cristo a esse mundo, o que será o tema do nosso próximo estudo, com a permissão do Senhor. E juntamente estudaremos o assunto de um período de 1000 anos que ocorre entre a segunda e a terceira vinda de Cristo. Mas antes, o meu menino, o Mateus, trará o estudo do capítulo 7 do livro de Daniel. Antes de terminarmos, mais algumas considerações finais a respeito do assunto de hoje. Eu respeito a todas as pessoas e denominações que creem de uma forma diferente, pois a todos foi dado o livre-arbítrio e liberdade de consciência, e isso tanto pelo próprio Deus, como também essa liberdade é garantida por muitos países em suas constituições. No entanto, a palavra de Deus não deixa nenhuma margem para que possamos crer que aqueles que estão dormindo no aguardo das segunda ou terceira vindas de Cristo possam de alguma forma se comunicar ou falar com alguém que esteja vivo. Há um consenso de que o rei Saul, antecessor do rei Davi, não alcançará a salvação. E um dos motivos pelo qual ele não alcançará a salvação é a dele ter consultado aos mortos, o que está relatado no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, a partir do versículo 3 até o versículo 25. Não pretendo entrar em detalhes, mas precisamos entender que muito do que está escrito na palavra do Senhor não reflete a vontade ou a conivência dele, mas relatam apenas os acontecimentos ocorridos na história de pecados deste mundo. Bom, por hoje é isso. Vamos terminar com uma oração? Senhor, muito grato pela tua salvação, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nos perdoa mais uma vez e derrama sobre nós as tuas bênçãos. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.